Se você está assistindo esse vídeo é porque você caiu na química e hoje a gente vai responder a pergunta se o iodeto é um bom nucleófilo. No último vídeo aí do capítulo 10, a gente estava falando de bons grupos de saída. E aí, bons grupos de saída são maus nucleófilos? Isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, baseado na pergunta aí da Rosana que ela fez no vídeo do capítulo 10 do Clayden. Vou deixar a tag do capítulo 10. E o professor Mauro lá da UNB, valeu Mauro pela dica aí. Deu essa dica aí dessa questão de nucleófilos duros e moles e a gente prestar atenção nesse pontinho aí, tá bom? Então, para entender tudo sobre nucleofilicidade e grupo de saída, fica aí. Depois da abertura a gente fala sobre esse assunto. Bora lá! Galera, então vamos lá falar sobre a nucleofilicidade, a questão de grupo de saída ser bom e ruim, a nucleofilicidade, qual é essa relação? E a gente relaciona isso daí com nucleófilos duros e moles. Eu vou dar uma introdução e lá no finalzinho eu vou colocar o que são nucleófilos duros e moles, então se você quiser saber disso, fica calmo. Então segue aqui embaixo que eu já vou deixar as informações, as partes do vídeo que você pode cortar e olhar lá. Mas é legal assistir tudo. Se você não é inscrito também, se inscreva aí para me ajudar a ter mais inscritos no meu canal para a gente falar mais sobre química, tudo bem? Então vamos lá. No capítulo 10, quando a gente falou no capítulo 10, a gente tratou da seguinte maneira aí, ó. A gente falou no capítulo 10 que quando um ácido era muito forte, o seu ânion era um bom grupo de saída, né? Tanto que a gente falava assim, ó, se existe um pKa baixo, que seja baixo, um pKa baixo pequeno, então a gente tinha um bom grupo de saída, né? Um bom grupo de saída, por quê? Porque o seu íon, grupo de saída, porque o seu íon é estável. Seu íon é estável. E aí eu dei o exemplo do iodeto, galera. O iodeto, o I-. O I-, ele tem um pKa bem baixo, se eu não me engano é menos 10, a gente vai olhar aí pela questão, pelo vídeo aí. O iodeto, ele tem um pKa bem baixo, ou seja, ele é bem ácido. Então quando você coloca ele lá na água, ele se dissocia bastante em H+, e I-. E o I-, ele é estável. E aí surgiu a pergunta, se ele é um bom grupo de saída, então ele é um mau nucleófilo, e aí a gente vai começar a ter que entender um ponto importante sobre a questão de tamanho dos átomos e essa questão de em relação ao que a gente está falando, tá? Para começar a falar sobre isso daí, a gente colocou lá a basicidade como sendo a nucleofilicidade por prótons, né? A basicidade. Então, se você tem uma substância que ela é bastante básica, ela vai ter uma maior atração por prótons ali, ela vai ter uma maior atração por núcleos, querendo ou não, um próton é um núcleo, e essa nucleofilicidade, ela acontecia paralelamente a carbonilas. Quando a gente falava de carbonilas, se você tem um nucleófilo e você compara com essa basicidade, então você poderia comparar, e foi o que a gente ficou fazendo um pouco lá no capítulo 10, assiste o capítulo 10 aí para vocês verem, que a gente falou lá. Se você tem um grupo que é mais ácido, ele vai ser um mau nucleófilo. Se um grupo é mais ácido, ele vai ser um mau nucleófilo. Em relação à carbonila, a gente tem que pontuar isso aqui em relação à carbonila. Por quê? Porque quando a gente fala, olha aí, até o Clayden coloca, ó, a história é um pouco mais complicada quando a gente fala de carbono saturado. Eu tô falando aqui, tá na minha frente, deixa eu dar o zoom aqui só para chegar pro lado aqui, ó. Quando a gente fala de carbono saturado, a questão do nucleófilo não é a mesma, a gente não pode fazer essa relação direta com a basicidade, entendeu? Igual o iodeto, por exemplo. O iodeto, a gente vai falar se ele é um bom nucleófilo ou não já, mas em relação a um nucleófilo ser um bom nucleófilo na carbonila é diferente de ser um bom nucleófilo num carbono saturado, e é aí que entra a questão de nucleófilos duros e nucleófilos moles, que a gente vai falar lá na frente. Eu vou contando a história, vocês vão entender tudo bonitinho. Se não entender, escreve a dúvida aí, que a gente vai falando lá. Então, ó, quando a gente fala de ácidos, a gente está falando de atração eletrostática, gente. Por quê? Porque o H+, ele é um próton solto lá, ele é uma carga positiva. Então, quando a gente fala de uma atração eletrostática ali, é uma atração entre carga positiva e negativa, e a gente pega, por exemplo, o iodeto, ele vai ser um nucleófilo bom para um próton? Não. Então, o iodeto, ele vai ser um nucleófilo bom para uma carbonila?
Não, por quê? Porque a carbonila tem uma interação eletrostática. O carbono da carbonila, vamos dar o zoom aqui, ó. O carbono da carbonila, ele é um carbono deficiente de elétrons, tem uma carga positiva em cima dele, tem uma densidade, né? Uma carga não, vamos falar certinho, uma densidade de carga positiva justamente por causa dessa dupla ligação com oxigênio, que é bem eletronegativo. Então ele se torna uma atração, quando tem um nucleófilo aqui negativo, né, que ele vai ter atração por um núcleo, é uma atração eletrostática. Então, nessa relação, se a gente pensasse no iodeto ali, ou em qualquer outro nucleófilo que seja como o iodeto, ele não vai ser um bom nucleófilo para uma carbonila, ele não vai ser um bom nucleófilo para eletrófilos que são interações eletrostáticas, com carga, tá? Agora, quando a gente fala aí, né? Quando a gente fala, deixa eu só terminar esse slide para continuar falando aí, ó. Quando a gente fala do grupo carbonila, ele tem uma carga positiva no carbono, decorrente da distribuição desigual dos elétrons, uma densidade, eu não escrevi aqui, mas ó, fica uma densidade, tá? Uma densidade de carga positiva no carbono, decorrente da ligação pi que a gente falou, e nele essa interação homo-lumo não conta, conta pouco. Tá? Sempre vai contar, gente, sempre vai contar, mas conta como se fosse pouco. Então a gente pensa nisso. Agora, quando a gente trata de carbono saturado, que carregam grupos de saída, essa polarização é muito menos importante. Aí é aqui que entra a coisa importante aí, ó. Claro, igual o livro fala, o livro no capítulo 15 lá do Clyde, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha, ele fala que existe uma polaridade, uma polarização de uma ligação num carbono saturado, mas essa polarização não é igual a uma polarização de uma carbonila que tem uma densidade positiva, aonde a interação ali vai ser eletrostática, né? A polarização. Quando você tem uma ligação aí com um grupo de saída num carbono, vou colocar até aqui um pouquinho pro lado aqui, ó, num carbono saturado, essa polarização ela conta muito menos. Se você pegar aqui, ó, o livro ainda dá o exemplo aqui, ó, quando a gente fala, né, iodeto de alquila, por exemplo, uma das melhores classes de eletrófilos em reações SN2, então eles são super eletrofílicos, não há quase reação de polo. Em reações do tipo SN2, não há reações de polo. Fica parecendo que é N2 de nitrogênio ali, mas é esse N2 de reações de substituição nucleofílica que acontece tudo ao mesmo tempo, tá? A gente vai falar disso mais pra frente lá. Mas quase não há dipolo e é um dos melhores eletrófilos. Por quê? Por causa disso daqui. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Por causa da interação homo-lumo. Então é o seguinte, quando a gente está falando de carbono saturado, quando estamos falando de carbono saturado, a interação, vou colocar até eu inteiro aqui a interação homo-lumo, ela conta muito mais do que a interação eletrostática. E agora presta atenção, vou deixar até minha cara aqui para explicar. Quando a gente fala do iodeto, igual a pergunta da Rosana lá, o iodeto, ele é um bom nucleófilo? Sim, ele é um bom nucleófilo quando se trata de interações homo-lumo. O que você tem que pensar? Que o iodeto ou outros compostos também, a gente vai ver ali uns compostos que são maiores, eles são grandes, são átomos que são grandes. A carga dele está difusa. Vamos supor, o iodeto, a carga negativa no iodeto está difusa ali. Ele não tem uma carga pontual para fazer uma interação eletrostática. Então ele tem uma interação principalmente o quê? Como ele é um átomo muito grande, o homo do iodeto vai estar perto do lumo do carbono saturado. E essa interação homo do iodeto que está lá em cima, porque ele é grande, com o lumo do carbono saturado, vai ser uma interação que vai funcionar muito bem. Então, o iodeto, ele é considerado um nucleófilo que a gente diz que ele é mole, né? Fala soft em inglês, eu não sei se é macio ou mole, eu chamo de mole, eu aprendi mole lá. Mas tanto faz, né? Vamos falar assim, tanto faz não, né? Mas mole. Ele é um nucleófilo mole, ele é grande, tem a carga difusa. Nucleófilos moles, a atração que conta é uma atração homo-lumo. Então, o iodeto ele é um bom nucleófilo? Sim, ele é um bom nucleófilo. Para uma carbonila? Para uma carbonila não. Porque para uma carbonila, a carbonila ela é uma interação eletrostática. Ela é uma interação
entre positivo e negativo. Então, se você tem um cloreto ele é um melhor nucleófilo do que um iodeto para uma carbonila. Ele é um átomo pequeno, ele é um átomo duro, ele é duro. Então, é uma interação eletrostática. O HOMO dele nem interessa muito, é muito pouco que interessa. Agora, se você pega o iodeto, que é um átomo grande, que o HOMO está lá em cima, aí ele é um nucleófilo mole. Então é questão quando você pensa mole, pensa nesse volumoso. A gente vai colocar a definição correta ali, tudo bem, de duro mole, mas pensa nessa questão volumosa. E aí, o que conta é essa interação homo-lumo. Então ele é um bom nucleófilo? Respondendo a pergunta lá do começo do vídeo, sim, o iodeto ele é um bom nucleófilo. Mas um bom nucleófilo principalmente para reações do tipo SN2, do tipo de ataque a carbono saturado, em que vai ter essa interação, vamos botar na telinha de novo aí, ó, vai ter essa interação entre o HOMO dele que é difuso, que está lá em cima, com o LUMO do nucleófilo, o LUMO do nucleófilo. Você vê que uma ligação aqui, igual ele coloca, né, carbono com bromo aqui, ó, nessa ligação carbono com bromo, ela não é uma ligação muito polarizável, ela tem uma polarizabilidade, mas ela não é muito polarizada, mas a interação é entre esse sigma antiligante e o HOMO do nucleófilo. Por isso que acontece, então, essa reação. E respondendo ali, né, então ele é um bom nucleófilo, ele é um bom nucleófilo. Você vê que a eletronegatividade aqui do oxigênio, ó, é muito maior do que a eletronegatividade, por exemplo, do bromo, a eletronegatividade do iodo. Ó, o iodo com carbono é bem pertinho e ele é um ótimo nucleófilo, porque uma ligação carbono-iodo é uma ligação extremamente eletrofílica. Por quê? Porque o LUMO aqui vai ficar gigante também. Agora a gente está falando de eletrofilicidade, né? Eu estou falando a questão não dele ser um bom nucleófilo, mas entenda essa parte de que quando estamos falando de átomos maiores, a gente está falando aí de uma sobreposição em relação ao sigma antiligante da ligação. Então, olha lá, se a gente pega aqui, ó, o par de elétron não ligante de uma ligação com o enxofre, lembra? Vamos lá, ó, os enxofre fica embaixo do oxigênio, ele está mais acima. Olha aí, o poder de nucleofilicidade frente a carbonos saturados aqui, ó. Olha o iodo contando lá em cima, ele é o mais nucleófilo possível. Por quê? Porque o dele vai estar mais em cima. Eu não sei se o dele fica mais acima ainda do que o do enxofre, mas ó, se a gente comparar oxigênio, enxofre e selênio, por quê? Porque eles vão crescendo. Se colocasse o selênio aqui, o selênio ainda ia estar aqui, ó. Ainda ia ser melhor sobreposição ainda com o sigma antiligante de quem, gente? Com o sigma antiligante de uma ligação carbono-halogênio, um haleto ali naquele caso. Então essa sobreposição que faz com que átomos maiores, ó, do grupo do nitrogênio, assim, ó, nitrogênio também, né? O fósforo aqui, ó, ele é um melhor, o par de elétron do fósforo vai se sobrepor melhor, ele vai ser mais nucleófilo ainda do que o nitrogênio ali. Por quê? Porque ele é mais mole. Interações homo-lumo são interações que vão ter uma questão de moleza, e aí ele coloca aí, ó, o que importa quando a gente fala aí, né? Essa frase é muito boa no livro do Clayden aí, ó. O que importa, tá um pouco na frente, deixa eu colocar minha cara pro lado aqui, né? O que importa é a força de interação homo-lumo. Em um ataque nucleofílico à carbonila, como a gente falou, o nucleófilo se adiciona a um orbital pi antiligante de baixa energia. Em um ataque nucleofílico a um átomo de carbono saturado, o nucleófilo deve doar seus elétrons para um orbital sigma antiligante, como ilustrado na imagem do bromato de alquila, reagindo com um par solitário não ligante de um nucleófilo, que é esse aqui, ó, não ligante de um nucleófilo. E se a gente pega aqui, olha a taxa de reação. A taxa de reação, ele colocou como se a água fosse 1 para um brometo de metila aqui, né? Então, como se fosse uma metila aqui, uma metila, deixa eu desenhar isso aí bonitinho. Deixa eu voltar aqui. Ó, ele coloca aqui essa taxa de reação como se fosse aqui, ó, vou desenhar aqui embaixo. Uma metila com brometo, né? E aí a gente vê essa questão desse HOMO, desse LUMO aí, né? Desse LUMO do brometo aí, ó. Quanto ele vai fazer com esses ânions aqui, ó, com esses ânions. Você vê que o iodo, olha a taxa do iodo, por exemplo, 1,2 vezes 10 a 5, uma reação, pá, muito rápida. Olha se a gente falar do... Eu não lembro do nome desse composto aqui, que é um enxofre ligado a um fenol ali, não vou lembrar o nome
não vou nem chutar, tá? Mas é mais rápido ainda o enxofre está abaixo do oxigênio ali. Então você vê que, por exemplo, ó, o cloro, o bromo, o iodo tá ficando maior, e olha com relação aqui, ó, ao oxigênio. O oxigênio aqui já está indo a questão de eletronegatividade, de basicidade, aqui está só os dois, né? De basicidade mesmo, né? O oxigênio de um etóxido ali, ele é de uma etoxila, né? Etoxila que fala? Enfim, ele vai ser mais básico. Mas aí a gente não está contando essa questão, mas olha o iodo como fica. Então, é essa interação de homo-lumo que vai contar. Então, ele é um bom nucleófilo ali também. E quando fala da carbonila, como falou aí, quando fala da carbonila, o nucleófilo se adiciona um pi antiligante de baixa energia, Então entra em conta também, como é de baixa energia, se o nucleófilo é pequeno, é duro, então ele também conta, porque como está lá embaixo o pi, ele vai interagir bem também com essa questão aí, né? Então olha aí, a definição, quando a gente fala de definição de nucleófilos duros e moles, isso é um ponto importante aí do vídeo. Vou até pedir, se você não segue o canal, me siga aí para mais vídeos, para mais conteúdo, tá bom? E eu agradeço demais se você estiver seguindo e curtiu o vídeo, dá o like, deixa o comentário tudo lá. Mas olha a definição, deixa eu me colocar pro lado de cá, ó. Nucleófilos, chamamos de nucleófilos que reagem bem com carbono saturado de nucleófilo mole, tá? Então, quando reage bem com carbono saturado, vou colocar aqui, ó, de amarelinho, marca texto, carbono saturado, a gente fala de nucleófilos moles. E quando a gente fala aí, ó, aqueles que são mais básicos e reagem bem com grupos carbonilas, isso aqui é a definição do Kleiden, tá? A gente chama de duro. Esses termos são úteis porque os nucleófilos moles, eu escrevi macios aqui, ó, deixa eu mudar minha cara aqui, ó. Nucleófilos moles são realmente grandes, com elétrons de alta energia e difuso, né? Os elétrons estão difusos lá, enquanto os nucleófilos duros são pequenos, com elétrons fortemente retidos, eles têm um direcionamento, o elétron está ali numa parte da molécula ali, ele tem uma parte da molécula bem definida como uma carga negativa para ele ser um nucleófilo duro ali, ser considerado um nucleófilo duro, tá bom? Lembrando também, galera, que se eu estiver falando alguma besteira aí, pode me corrigir. Igual a Rosana fez a pergunta lá e o professor Mauro deu a dica, falou assim, porque eu tinha respondido ela meio errado, né? Ele falou assim, Albertão, fique esperto porque o iodeto é um bom nucleófilo, mas ele não é um bom nucleófilo para carbonila, porque a carbonila é dura, tá? Ele é um nucleófilo mole. E aí tem a questão aí, ó, duro ou mole, referindo-nos a espécies cuja reação são dominadas por atração eletrostática, é duro, e macio quando é interação homo-lumo. Aqui tem uma definição bem bonitinha, esse quadrinho aí, ó. Então aí, ó, nucleófilos duros são pequenos, vamos dar o zoom. São pequenos, são carregados, são básicos, né? Eles são de ácidos fracos aí, eles vêm de ácidos fracos, então eles têm um caráter mais básico. Lembra, por exemplo, o iodeto, ele é um nucleófilo mole e ele é um ácido super forte. Então, normalmente os nucleófilos duros vão ser mais básicos aí, tem uma baixa energia de homo, por isso que ele não tem essa interação homo-lumo tão eficiente, porque como o homo dele está lá embaixo, o orbital ocupado de mais alta energia está lá embaixo, então ele não vai ter uma sobreposição com algum lumo ali, então existe, mas é muito fraca. Eles gostam de atacar carbonilas, por exemplo, e ele dá o exemplo aí, ó, ou um grupo ligado a um O, um NH2, um metil-lítio ali que vai ser formado. Pensa, na metila, quando chegar o metil-lítio, que ele ficar com um elétron ali, a metila ficar com um elétron ali, é só naquela metila, só naquele carbono. Então ele é pequeno, carregado negativamente, um bom eletrófilo. Agora, quando a gente fala de nucleófilos moles, olha, ele vai ser grande, vão ser moléculas grandes, neutras aqui, né? O iodeto não é um caso para se pensar em neutros, mas existem sempre as exceções. Não são básicos, eles vêm de ácidos fortes aí. Tem uma alta energia homo e por isso que o homo-lumo conta. Gosta de atacar, né, carbonos saturados, como o composto de enxofre aí, né? Iodetos e composto de fósforo trissubstituídos ali. Também serve como exemplo aí de nucleófilo. E aí o iodo como nucleófilo, a reação de SN2, alguns melhores nucleófilos também são bons grupos de saída, então a gente não exclui uma coisa do outro. O iodeto, ele é um bom grupo de saída, igual a gente viu no capítulo 10, e ele é um bom nucleófilo também, né? Exemplos mais importantes são o brometo e o iodeto.
Aqui é aquele quadrinho que a gente tinha colocado ali, né? Que mostra o iodeto sendo um bom nucleófilo frente a carbonos saturados. Então pensa, galera, não é só generalizar para todo mundo, tem que pensar se o seu eletrófilo também é duro ou mole, duro com duro, mole com mole sempre, tudo bem? Então olha lá, o iodeto é um dos melhores, e aí a gente pega aqui, ó, é claramente mais fácil quebrar uma ligação carbono-iodo do que uma ligação carbono-flúor. Olha aqui a força da ligação, ó, deixa eu dar um zoom aqui, olha a força da ligação, travou aqui, né? A força da ligação do carbono, deixa eu ver se não vai fechar, se fechar eu volto aqui, tá? Mas do carbono iodo com o carbono flúor, muito mais forte, 118 kJ por mol. Olha o pKa do íon fluoreto aqui, o pKa dele ele é mais básico do que o ácido iodídrico. Olha o pKa do HI, menos 10, ele é o ácido mais forte de todos, Ao mesmo tempo ele tem a ligação mais fraca, ele é um bom grupo de saída e ele não deixa de ser um bom nucleófilo também, tá bom? Então, aí um exemplo aí de utilizações, até por ele ser um bom grupo de saída e por ele ser um bom nucleófilo, ele pode ser usado às vezes como um catalisador. Aí é um exemplo aí, ó, o iodo é caro, então uma maneira de se utilizar ele em reações orgânicas é como um catalisador. E o livro do Clayden ele dá esse exemplo aí, ó, da formação de um sal de fosfônio que é formado lentamente a partir do brometo de benzila. Então olha aqui, ó, se você pegar, né, a formação desse sal, né, esse sal fosfônio aí a partir de um fosfato trissubstituído aqui, né, você vai ter uma reação que demora dias para formar, para acontecer essa substituição aí, sair o bromo e entrar esse fosfônio aí, formando esse sal. Agora, se você usar o iodeto de lítio, quantidades catalíticas, você consegue completar essa reação em 2 horas. Por quê? O que acontece? Olha lá, ó, o iodeto ele vai ser um bom nucleófilo, ele vai atacar essa reação, né, do carbono com o bromo, ele vai atacar essa reação do carbono com o bromo. A gente acabou de falar aí dessa substituição ser muito rápida, muito eficiente, porque ele é um bom nucleófilo, ele tem uma interação com o LUMO aqui desse carbono, né, dessa ligação carbono com o bromo aqui, então ele vai atacar nessa direção, vai formar aqui o iodeto, né, o iodeto de benzila nesse caso aqui, e ele é um bom grupo de saída, e aí ele abre para a trifenilfosfina aqui entrar, e ele sai rapidamente, é restaurado, essa saída, porque ele é um bom grupo de saída, ele sai, volta a atacar outro e vai fazendo essa reação até formar totalmente aqueles produtos ali. Então ele pode ser usado como um catalisador, porque ele é um bom nucleófilo e um bom grupo de saída. Então, uma coisa não exclui a outra, tá bom, galera? Um bom nucleófilo pode ser um bom grupo de saída, não tem nada a ver. E lembra dessa parte de duro e mole quando a gente está falando aí de nucleófilos e eletrófilos, não dá para generalizar. Como eu estou seguindo o capítulo do Clayden lá, a gente sempre vai colocando alguns pontos que os capítulos da frente vão completando. Isso aqui, por exemplo, só ia ser falado no capítulo 15, mas eu já adianto para aquele capítulo lá não ficar confuso, tá bom? Agradeço a pergunta aí da Rosana, que perguntou se o iodeto era um mau nucleófilo então, porque me deu a ideia de já fazer esse vídeo. Qualquer pergunta, qualquer besteira que eu tenha falado, escreve aí embaixo, tá? Eu agradeço demais sempre a participação de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se você gostou, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário. Um abraço, espero que vocês tenham entendido. Com Deus e fui! Valeu!